Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade à nossa aula de catecismo, né? Nós começamos a estudar o artigo 1º, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora já estamos na parte da criação do homem, né? O catecismo do número 355. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos sempre, dos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Então vamos dar aqui o início. Nós vamos fazer aqui agora um pouco mais diferente, vamos fazer esse tipo um resumo, né, do que o catecismo está dizendo. Nós vamos aqui para o parágrafo 356 a 361. O 355 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Veremos o homem como imagem de Deus, unido em si o espiritual e o material. Criado homem e mulher para viver na amizade e comunhão com Deus. A imagem de Deus, 356 a 361 do Catecismo. Vou fazer aqui um resumo. O homem é a única criatura capaz de conhecer e amar o seu Criador. Só ele é chamado à comunhão com Deus. Segundo, por ser feito à imagem de Deus, ele tem a dignidade de pessoa e não de apenas uma coisa. É capaz de conhecer-se, doar-se, relacionar-se com os outros e entrar em aliança com Deus, oferecendo uma resposta de amor e de serviço. 3. O mistério do homem se torna claro no mistério de Jesus, Verbo que se fez carne no meio de nós. 4. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade que, através da solidariedade humana e da caridade, se une na variedade de pessoas, culturas e povos, fazendo-os todos irmãos. Vamos tecer aqui um breve comentário. Nós cremos que Deus criou a pessoa humana. Tá? A narração bíblica de Gênesis 2:2 mostra uma linguagem humana, a ação de Deus. Não podemos ser infantis e querer que Deus tenha posto as mãos no barro para esculpir o homem e mulher. E nem crer que a mulher seja filho da costela do homem. Tá? Isso são narrativas alegóricas. Tá? Isso nós vemos muito na catequese das crianças, essa linguagem aqui, né? Deus fez o homem do barro e a mulher tirou a costela do homem e fez a mulher. Então isso é apenas uma alegoria, tá? Na verdade, nada disso aconteceu. Nós não sabemos de que jeito que foi feito. Foi criado o homem, foi criada a mulher. Isso é uma linguagem humana que Deus usou com os narradores da palavra de Deus, da Bíblia, para nos mostrar como foi a criação. É mais apenas linguagem humana, aqui para a gente compreender mais ou menos como é que foi. A Igreja reserva como doutrina a criação do homem e da mulher. Ponto. Tá?
Deus criou o homem e a mulher. Ela não define o processo, pois isso não contraria a ciência. Se nos disserem que o homem é fruto de evolução, dizemos apenas que houve um momento em que Deus criou a forma, a essência, o sopro de vida humana, que o define como homem. Tá? A ciência, às vezes, quer mostrar o contrário, né? Quer dizer que nós fomos feitos através de uma evolução, de um acaso. Isso não é verdade. Tá? Mas isso não quer dizer que a fé e a ciência elas estão opostas. Se houve uma evolução ou não, não sabemos. Só sabemos que houve um começo de tudo, né? Segundo ponto, unidade de corpo e alma. Aí vamos agora resumir aqui do parágrafo 362 a 368 do Catecismo. Primeiro, criada a imagem de Deus, a pessoa humana é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, corpo e matéria. Por alma, a Escritura entende o que há de mais íntimo no homem, o princípio espiritual. Terceiro, o homem é uma unidade. Tudo nele participa da vida de Deus e ele todo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Então, como a palavra diz, nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. 4. A unidade do corpo e da alma é tão profunda que se deve considerar a alma como forma do corpo, isto é, aquilo que torna vivo o corpo do homem, formando uma única natureza. Cada alma é criada por Deus e não produzida pelos pais. Tá? Ela é imortal. Vamos tecer um comentário. Essa composição do ser em corpo e alma é ensinada pela Igreja. O sentido que deve permanecer é o de que o homem é matéria e princípio espiritual que informa a matéria. Algumas discussões levantam-se a esse respeito, legando que esse dualismo se inspira na filosofia grega e que o homem não seria apenas corpo e alma, mas corpo, alma e espírito. O ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor. Isso nos falou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Se o corpo e a alma formam só natureza, como fica a questão da morte que separa o homem em dois? Eis uma pergunta. Tirei de passagem uma pergunta muito importante. Repetir aqui de novo. Se o corpo e a alma formam uma só natureza, como fica a questão da morte que separa o homem em dois? As coisas não são tão fáceis como parecem. Há muitas conjecturas por aí com as reflexões da nova escatologia. O importante é perceber que, além da matéria, existe algo em nós que é diferente e dá a vida, a inteligência, o querer e a liberdade de decidir. Tá? Essa questão filosófica, muitas vezes, fica um pouco difícil para a gente discutir. Tá? Mas o que é importante que ele repete aqui? Vamos repetir aqui. É perceber que além da nossa matéria, desse corpo aqui, nossa matéria, existe algo em nós que é diferente e dá a vida, a inteligência, o querer, a liberdade de decidir.
A igreja chama de alma, né? Alma, espírito, tudo praticamente é a mesma categoria. Só sabemos que nós temos algo dentro de nós. Sopro de vida, aquele que lá em Gênesis fala. Deus soprou um sopro de vida nas suas narinas. O espírito, a alma, não importa. Só sabemos que nós temos algo que é além da matéria, tá? Que move esse corpo material que nós somos. Terceiro, Deus criou o homem e a mulher. Lá do Catecismo 369 a 373. O homem e a mulher são criados e queridos por Deus. São iguais como pessoas, com diferenças específicas de gênero, por ser homem ou mulher. Segundo, eles refletem a bondade e a sabedoria do Criador e são criados em idêntica dignidade, que eles vêm diretamente de Deus. Terceiro, criados conjuntamente, Deus os quer um para o outro. Na narração bíblica, o homem descobre a mulher como o outro eu, da mesma humanidade. Foram criados para a comunhão de pessoas. 4. Ao transmitirem a vida como esposos e pais, eles cooperam de forma única na obra do Criador. 5. Eles são soberanos entre as criaturas. Não se trata de uma soberania arbitrária e destrutiva, mas de domínio responsável. Vamos tecer outro comentário. Outra vez, estamos diante de um texto bíblico cheio de figuras. É a revelação expressa de maneira humana. Dizer que a mulher foi feita da costela do homem significa que feita igual ao homem. E ao falar de Adão e Eva, também não nos proíbe pensar que Deus tenha feito várias pessoas. Os nomes são significativos. Essas narrações aparecem em outros povos. Por isso, nos interessa salvar a mensagem de fundo. Deus criou o homem e a mulher, colocando neles o espírito da vida. Por outro lado, percebe-se que essa mensagem está gravada no coração da humanidade. 4. O homem no paraíso. O Catecismo 374 a 379. Vamos ler aqui a doutrina e depois tecermos um comentário. Primeiro, a revelação ensina que Deus criou o homem em estado de santidade e justiça originais. Isto é, estado de amizade, comunhão com seu Criador e participação na vida divina. Segundo, justiça original é o estado de harmonia interior da pessoa, harmonia entre homem e mulher e com toda a criação. Terceiro, a pessoa tinha um domínio sobre si, estava bem ordenada e intacta, livre da concupiscência. Quarto, o paraíso é a imagem de via com Deus e profecia de como e para onde Deus conduzirá o homem no final. Vamos para o parágrafo 7. A queda. Catecismo 385. Apesar da extrema bondade de Deus, aparecem os limites humanos e, sobretudo, o mal. O problema do mal entende-se e explica-se à luz do mistério da piedade, do amor divino manifestado em Cristo. A partir disso, podemos dizer que onde se manifestou o mal, também Deus
se manifestou abundantemente. Temos de olhar a origem do mal sob a ótica da fé, naquele que é o vencedor do mal, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, realidade do pecado e abundância da graça. Está no Catecismo 386 a 390. Primeiro, o pecado está presente na história do homem. Não se pode ignorá-lo. É o mistério da iniquidade, que destrói a ligação profunda do homem com Deus e com o universo. O pecado é a recusa e a oposição a Deus, sem a relação com Deus. Aparecem a falta de conhecimento, a fraqueza psicológica, o erro ou a consequência de estrutura social inadequada, etc. Terceiro, é doutrina da Igreja esclarecida pela revelação que existe o pecado original. Segundo, queda dos anjos. Catecismo 391 e 395. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, existe uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. Segundo, a Igreja ensina que o diabo é um anjo decaído que foi criado bom, mas se tornou mal por sua própria iniciativa. O mesmo aconteceu com os outros também. Terceiro, o pecado que cometeram foi rejeição radical e irrevogável a Deus e a seu reino. Quarto, o poder de Satanás não é infinito, porque é criatura. Sua ação é limitada. Vamos tecer mais um comentário. É uma questão escabrosa essa dos demônios. No tempo de Jesus, tudo era atribuído ao demônio, até as doenças. É um conceito relativo a cada época. Hoje, nos impressiona a quantidade de demônios modernos, como a droga, o sexo desenfreado, a ganância, a violência e a guerra. Estamos na economia da salvação estabelecida por Jesus. Fica difícil falar da ação do demônio e de uma permissão de Deus para agir no mundo. Para ser fiel à doutrina, basta afirmar a existência de demônios e de sua ação presente no mundo, mas ação limitada. Por outro lado, é certo que podemos abandonar conceitos e imagens aterradoras de demônio no fogo, com chifres e etc. Tá? Sabemos que existe o pecado original. Existe Satanás, existem os demônios. Mas temos que dosar essa questão. Hoje em dia tudo é demônio, né? Tudo que a pessoa faz hoje está um demônio no meio. Então, uma demoniologia que não acaba mais. Mas não é assim. As coisas, o demônio ele age de uma maneira limitada, com a permissão de Deus. Em raríssimas exceções, vamos dizer assim. Tá? Muitas coisas acontecem no mundo hoje de ruim. Sabe quem é o tal demônio? Somos nós mesmos. É nós que fazemos muitas situações aí adversas e nós sofremos as suas consequências dos nossos próprios erros que nós poderíamos consertar e nós atribuímos sempre aquela questão da culpa para o outro, né? Foi o fulano, foi o ciclano, foi o diabo, foi o Satanás. Isso não é assim. O cristão ele tem que estar com o pé no chão firme e sua base fundamentada na doutrina que a igreja ensina sobre a questão do mal, a questão de Deus, de demônio, essas coisas todas. Então temos que ser mais racionais sobre essa questão, tá bom? O pecado original.
Vamos resumir aqui o Catecismo 396 ao 409. Doutrina. O homem criado para amizade e comunhão com Deus deve livremente se submeter a Ele, a Deus. A Escritura fala do limite colocado por Deus para a liberdade humana. O homem deve obedecer às leis da criação. Tá? Terceiro, tentado pelo diabo, o homem deixa morrer em seu coração a confiança em Deus, abusa de sua liberdade e desobedece a Deus. Nisso consiste o primeiro pecado do homem. 4. No pecado, o homem escolheu a si mesmo. Ele que era destinado a ser divinizado, quis ser como Deus e viver sem Deus. 5. Como consequência desse pecado, o homem perde a graça da amizade e a comunhão com Deus e com o universo, destruindo a justiça original. 6. A harmonia foi destruída, perde-se o domínio sobre as faculdades espirituais da alma, sobre o corpo, cria-se tensões no relacionamento entre homem e mulher, marcado pelo desejo de dominação. A criação se tornou hostil. A morte entra na história. 7. Há uma verdadeira inversão a partir do primeiro pecado, que inunda o mundo e traz a corrupção universal e a frequente infidelidade ao Deus da aliança. 8. As Escrituras e a tradição nos recordam a universalidade do pecado na história do homem e a presença dele mesmo após a redenção. 9. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais e, como consequência, há uma inclinação para o mal. 4. Não o abandonaste ao poder da morte. Catecismo 410 a 412. Doutrina. Deus não abandona o homem após a queda. Ele o chama e lhe promete a redenção. Há já no início o primeiro anúncio do Messias. Lá em Gênesis 3,15, né? Que Deus mandaria um redentor para redimir a humanidade do pecado, né? Segundo, a bondade de Deus há de nascer para a humanidade um bem maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. Terceiro, Cristo é o centro da fé, é a transmissão da fé, é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo, verbo que se fez carne, Filho de Deus. Surge a necessidade de anunciar Jesus. Desde o início foi essa a preocupação dos apóstolos, é hoje a preocupação de toda a igreja. Pregar esse evangelho, essa salvação que Cristo nos trouxe. Vamos tecer outro comentário. Há uma série de pontos discutidos na doutrina do pecado original. Primeiro ponto é o entendimento do relato do Gênesis 2 e 3, que deve ser lido como texto sapiencial. Outro ponto não é defendido pelo Concílio de Trento. É a identidade histórica de Adão e Eva. Trento não deu nenhuma definição formal de pecado original e nem o que seria justiça original. Apenas afirmou a existência do pecado original em cada um, desde o nascimento até sua remissão pelo batismo. A doutrina não define a existência histórica do primeiro pecador e aí da humanidade. Não define também a questão da transmissão do pecado por geração biológica, como queria Santo Agostinho. Nós, independentemente dessas questões teológicas, podemos esclarecer a problemática do pecado original através da solidariedade humana,
contraímos o pecado original por causa de nossa solidariedade humana pecadora e seremos recuperados pela solidariedade com Cristo, que agrega-se todos para a plenitude do seu corpo místico, a Igreja. Há uma solidariedade no plano humano. A coletividade age sobre nós e nós agimos sobre ela para o bem ou para o mal. Como toda recusa, Deus oferta toda a comunidade e não tem caráter apenas pessoal. Nós fomos mal feitos, mas fomos feitos humanos, criados da matéria que tem sua finitude. A matéria tem a condição de ter a vida plena. Ela vai ser transformada, potencializada para viver a plena vida de Deus. Outra questão aqui é como pensar em pecado, que supõe uma decisão pessoal, quando já nascemos e não tivemos tempo de optar. Na verdade, não se trata de um pecado na extensão do termo, mas de uma mancha, como chamavam os padres antigos. Podemos até falar de pecado em sentido analógico, significando nossa condição ao nascer de não comportar a vida divina. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos passar para o capítulo 2 do Credo. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. E até lá, que Deus nos abençoe. Salve Maria e viva Cristo Rei.